Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e chegou pra gente aqui dúvida interessantíssima. Dúvida na tela. Tenho observado muitas pessoas usando hoje em dia a palavra Shekinah como algum tipo de poder sobrenatural de Deus. Muitas igrejas têm até esse nome em suas placas. Vejo muitas pessoas falando sobre isso. Gostaria muito de saber mais sobre essa Shekinah de Deus. Onde na Bíblia podemos encontrar a palavra Shekinah e qual o significado dela? Muito obrigado, querido irmão. Vamos então para a minha lousa de explicações. Eu vou explicar para você exatamente onde tem essa palavra na Bíblia. Será que tem mesmo? Vamos entender em detalhes lá na minha lousa de explicações. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com 1 Reis capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Você vai aprender daqui a pouco que a palavra Shekinah, ela tem um pouco a ver com o conceito que está sendo explicado neste versículo. Eu vou explicar daqui a pouquinho em detalhes para você. Fique comigo. Com tanta gente falando da tal Shekinah de Deus, esse termo acaba sendo muito repetido por muitos crentes. Porém, o que a maioria das pessoas não sabe, não tem nem ideia, é que não existe essa palavra, esse termo de forma exata dentro da Bíblia. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você procurar lá nos originais em hebraico ou no Novo Testamento em grego, você não vai encontrar a palavra Shekinah. Ela não existe. É isso mesmo. As pessoas estão usando um termo sobre um agir de Deus, ou muita gente falando de Shekinah como se fosse algo sobrenatural, místico, alguma coisa nessa linha, sem ter a mínima ideia do que seja, de onde veio essa expressão e se ela tem algum embasamento na palavra de Deus. E é muito perigoso que o crente fale coisas, repita conceitos e até ensine outros sem ter uma base forte dentro da palavra de Deus. Por isso eu vou te mostrar de onde veio essa palavra Shekinah, onde ela pode ser linkada dentro da Bíblia e, vou tranquilizar você, ela não é de todo errada. A gente vai ver que o conceito dela é bíblico, é muito interessante, mas a gente precisa usar do jeito correto, do jeito que de fato ela é citada, ou o conceito dela é citado dentro da palavra de Deus, ok? Então fique até o final, nós vamos fazer a análise desse conceito dentro do Velho Testamento, depois do Novo Testamento, e aí a gente faz a nossa conclusão. Bom, eu vou começar te explicando o que significa a palavra Shekinah, mas é claro, antes de te explicar, você precisa se inscrever no canal. Embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade. Eu gosto sempre de lembrar que já tem mais de 700 vídeos para você assistir. Isso é mais do que um curso de teologia. Aproveite o nosso canal e tem vídeo novo de segunda a sexta, 15 horas, aqui para você gratuitamente no YouTube. Olá, eu vou interromper apenas por 30 segundos o seu estudo bíblico, mas por um assunto muito importante. Chegou a sua hora de ir mais profundo no estudo da Bíblia Sagrada. O Senhor tem me chamado a levar pessoas como você para uma profundidade muito maior através do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Sim, eu montei um material onde você vai aprender a Bíblia inteira em videoaulas e você vai ter à sua disposição a minha ajuda ali através do WhatsApp para responder as suas dúvidas de domingo a domingo. Então, chegou a sua hora de conhecer mais desse projeto. É também um projeto de ajuda missionária e eu convoco você, cristão, que ama a palavra de Deus, a se juntar comigo e a muitos, centenas de outros alunos que estão estudando a palavra com profundidade. Venha então aproveitar essa oportunidade. Embaixo desse vídeo você clica ali na área de comentários, ela vai abrir. Primeiro comentário fixado tem um link ali que aparece em azul, é o link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Cresça no conhecimento do Senhor. E eu deixo também aos irmãos que me pediram, que não estavam localizando, temos também ali nesse mesmo local o link do curso Apocalipse versículo por versículos, 404 versos de Apocalipse explicados. Bom, a primeira explicação necessária é que essa palavra Shekinah, ela é uma palavra que tem origem lá na língua hebraica e ela tem como significado principal o seguinte: o que habita, ou aquele que habita. Qual
Qual que é a ideia que ela traz? De alguém habitando num determinado lugar com ou em meio a outras pessoas. Esse termo era muito utilizado dentro da literatura rabínica, ou seja, os escritos de rabinos. Os rabinos, eles eram professores ali dos judeus que tinham a função de ensinar a mensagem do Senhor, especificamente ali falando a respeito das leis de Deus, do Velho Testamento. Eles tinham escritos, explicações, comentários, e dentro dessa literatura muitas vezes aparece a palavra Shekinah para descrever a presença gloriosa de Deus. Mesmo sendo um Deus todo-poderoso, ele está presente, ele está habitando no mundo, em meio ao seu povo, presente na vida do homem. Então o termo Shekinah traz para a gente essa ideia de um Deus habitando em meio a um determinado povo, ou presente em meio ao seu povo. Essa ideia ela é baseada em textos bíblicos que mostram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, habitando no meio do seu povo. E eu vou começar aqui mostrando para você um exemplo que já aparece para a gente lá no livro de Gênesis. Sim, lá no livro de Gênesis já traz para a gente a ideia dessa palavra Shekinah, obviamente do conceito dela. Observe bem o texto de Gênesis 9:27 que diz: engrandeça Deus a Jafé e habite. Eu coloquei aqui entre parênteses a palavra Shakhan. E eu já vou explicar essa palavra. Então, engrandeça Deus a Jafé e habite ele, Deus, nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa palavra Shakhan é de onde vem o termo Shekinah. Observe então que dentro desse versículo nós temos a palavra Shakhan, de onde deriva ali o termo Shekinah, utilizado muito pelos rabinos. E significa ali o termo, Shakhan, dentro do texto, instalar, habitar, residir, morar em tenda. Qual que é a ideia? É a ideia de um Deus que mora, que habita, que está junto do seu povo. Então nós já vamos construindo aqui esse primeiro significado, lembrando que nós temos dois significados dessa palavra. Uma segunda aplicação aparece ainda dentro da Bíblia Sagrada, linkada, ou seja, que faz ali uma ligação com o termo Shekinah utilizado pelos rabinos. Vamos falar agora da ideia da presença viva de Deus. Bom, uma segunda aplicação do termo Shekinah está relacionada com a presença de Deus, que é muitas vezes citada dentro da palavra de Deus como a glória de Deus em meio do seu povo, ou seja, habitando ali no meio do povo, principalmente em momentos especiais. E claro, a Shekinah de Deus permanece no meio do seu povo e a gente vai ver como que isso acontece. Por exemplo, no deserto, você vai lembrar comigo que a gloriosa presença do Senhor habitando no meio ali do povo de Israel acontecia através de uma coluna de nuvens e também de uma coluna de fogo que estava ali entre eles, ali na proximidade do tabernáculo, que guiava e protegia o povo nas peregrinações que eles estavam fazendo até a terra prometida. A glória de Deus em meio ao templo construído na época de Salomão também nos dá um bom exemplo dessa presença de Deus. Observe o texto que está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 13. E habitarei, aqui nós temos a palavra Shakhan, que eu já expliquei, no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Então observe que a ideia é justamente de Deus habitar em meio ao seu povo, que é o primeiro significado, e com todos os seus atributos gloriosos, ou seja, uma presença gloriosa, milagrosa, poderosa, protetora no meio do seu povo. Portanto, nós temos a ideia de habitação de Deus também presente nesse texto do tabernáculo. Olha que interessante o que acontece na sequência. Segundo Crônicas 5:14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Bom, então dentro do termo Shekinah nós temos uma presença mais cotidiana de Deus em meio ao povo, que nós vimos ali no exemplo da coluna de nuvem, que era também um milagre, mas aquilo era algo que acontecia todos os dias. E nós temos também manifestações especiais e grandiosas dessa presença citadas aqui também na Bíblia. Tudo isso então faz ou constrói a Shekinah.
Mas e no Novo Testamento? O Novo Testamento vai mostrar para a gente a maior e mais gloriosa presença do Senhor em meio ao seu povo. Ou seja, o Novo Testamento leva o termo Shekinah ao seu nível máximo. Olha que interessante. No Novo Testamento, essa ideia da habitação gloriosa de Deus em meio aos homens ganha então um capítulo mais do que especial. Porque agora o próprio Deus, a palavra vai nos ensinar, ele se faz carne. Ele veio habitar em meio ao ser humano de uma forma totalmente especial para morrer pelos seus pecados e trazer salvação. Observe que interessante, João capítulo 1, versículo 14, que explica o seguinte: e o verbo se fez carne. Está falando de Jesus. E olha aqui a palavra que ele usa, habitou. Evidentemente, lá no grego é uma palavra diferente, esquino. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então preste bem atenção, habitar e glória são dois dos termos aqui que são utilizados ali para explicar a Shekinah. Glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus habita em meio aos homens agora por meio de Jesus Cristo. Você não vai enxergar uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, você não vai ver fumaça enchendo o templo, como aconteceu no tabernáculo, mas agora nós temos a presença de Jesus Cristo que veio ao mundo, que trouxe também o Espírito Santo para a sua igreja. O conceito então de Shekinah, Deus habitando em toda a sua glória em meio aos homens, aplica-se aqui fortemente. Certamente, né, aqui obviamente é uma hipótese, mas eu tenho muita convicção de que o apóstolo João ele tinha em mente esse conceito de Deus habitar, de estar presente, de Deus conosco, quando escreveu esse verso. Então, apesar da palavra Shekinah dessa forma não constar na Bíblia, a ideia da presença viva de Deus, da glória do Senhor estar entre nós, habitando no meio do seu povo, essa sim é uma ideia bíblica. Conforme expomos, a ideia dos rabinos quando a criaram era criar um conceito teológico para quê? Para explicar para as pessoas como que a Bíblia mostra Deus habitando em meio ao seu povo de formas especiais e grandiosas, de formas gloriosas. O que passa disso, obviamente, é invenção humana. Não dá também para a gente aceitar aí construções fora dessa realidade, porque é a única realidade que a gente consegue linkar dentro da palavra de Deus. Bom, espero que você tenha gostado. Deixo aqui para você o link no primeiro comentário fixado do nosso curso. Eu quero te desafiar. Venha estudar, faça pelo menos um mês, desafie-se a si mesmo e depois você veja se isso não vai transformar a sua vida e o seu coração. Agora, mais um termo. Leão de Judá. Tem na Bíblia esse termo? Eu vou explicar aqui para você nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.